Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Esta noite, o nosso convidado é o Arthur Menezes, neurocientista, neuropsicólogo, psicólogo, que vai estar falando sobre algo que pode transformar vidas, que é sobre a avaliação neuropsicológica e como o nosso cérebro funciona. Então, não percam, que já já o programa vai começar. Para dar início ao nosso primeiro bloco, eu vou chamar o psicólogo, neurocientista, que vai falar sobre a avaliação neuropsicológica. Vem aqui, Arthur, tudo bom? Oi, Seja Helenice, bem-vindo, muito prazer te obrigado, muito receber, senta obrigado. aí. Vamos conversar um pouquinho, bater um papo, né? Período de férias, todo mundo viajando, todo mundo de descanso, lazer, né? Sem compromisso com algumas responsabilidades, porque é período de férias. Mas período de férias também é importante falar sobre algo que é muito dito sobre as questões do próprio desenvolvimento infantil, que é essa criança não aprende, essa criança está mais lenta, ou o adulto com dificuldade. Férias também é momento para se fazer avaliação, Arthur? Sem dúvida nenhuma, tem muitas vantagens de ser realizado a avaliação durante o período de férias, apesar que tanto vantagens durante as férias como também fora das férias a gente acaba tendo vantagens. Por um lado, como a avaliação é um procedimento extenso e a gente conversa muito tempo com a família, com a criança, todos aqueles protocolos e testes são realizados durante esse período, então, consequentemente, pode exigir uma rotina ou um nível de energia e empenho da criança que durante o período de férias ela acaba tendo mais disponível. Ou seja, uma criança que não vai para aula nem no turno da manhã e nem à tarde, e nem durante a semana, ela muitas vezes pode ali, durante o momento da avaliação, ter um nível de engajamento, de motivação e uma própria energia psicológica mais disponível. E isso muitas vezes pode favorecer no desempenho dos testes. Por outro lado, a avaliação também acontecendo durante o período letivo, enquanto ali eles estão em aula, também permite que o neuropsicólogo consiga tanto conversar quanto consultar e visitar essa escola e também ter informações sobre o desempenho e o comportamento e a personalidade e o humor da criança também naquele ambiente. Então a gente consegue muitas vezes ter uma visão mais ampla, porque os professores passam uma perspectiva e uma capacidade até da criança de interagir com outras crianças, que às vezes os pais acabam não tendo tanto essa sutileza ali na visão e da interpretação. Muitas vezes uma avaliação também abrange a aplicação de instrumentos e materiais respondidos por essa equipe acadêmica. Então, quando tanto por um lado, a avaliação acontecendo no período de férias, a gente tem vantagens que no caso seria a disponibilidade de energia e engajamento da criança, mas também acontecendo durante o período de aulas, a gente consegue consultar também esse outro eixo e isso ser integrado na nossa análise de uma maneira geral. Bacana. Olha só, avaliação nas férias, né? Muitas crianças não querem fazer porque estão de férias, né, Arthur? Mas é tão importante, é um momento que a criança ela tem um tempo a mais, ela está mais livre de compromissos, né? Então, provavelmente essa avaliação ela vai ter uma fidedignidade diferente do que quando ele está sob pressão de provas, né? Pressão de rotinas muito intensas. Nós sabemos que as crianças hoje elas passam por uma rotina muito, né, exaustiva no dia a dia. Uhum. Os pais também ficam cansados. Mas aí, quando essa criança ela é submetida a uma avaliação num período de férias, pode até ser que este resultado seja um pouco diferente do que quando ele está no período letivo, não é verdade? Sem dúvida, de fato, a criança vai ter ali um menor nível de estresse, ainda mais dependendo do ano escolar, às vezes do tipo de escola. Então, há uma sobrecarga aumentada e essa sobrecarga pode influenciar no desempenho durante as atividades da avaliação.
esse é um detalhe que deve vir, inclusive, um cuidado que deve partir principalmente do profissional. Sim, Então, o profissional verdade. deve ali conseguir diferenciar o que é um desempenho coeso com aquela criança que ele está Sim. conhecendo, ou um desempenho que pode estar sendo afetado. Então, é uma sutileza e um cuidado do profissional. Mas Uhum. também é preciso considerar que aquele é o ambiente de funcionamento da criança, ou seja, a escola é onde mais é demandado dela. Então, Sim. enquanto por um lado a avaliação nas férias a gente consegue essa capacidade mais pura e livre de influências e estresse, a gente também é importante saber como a criança funciona dentro Sim. desse período que acaba sendo mais Sim. sobrecarregado. Então, mais uma vez é isso, né? Envolve também um cuidado e uma dedicação ali do neuropsicólogo de conseguir É. tratar E esses é bacana que fatores. você trouxe inicialmente falando da colaboração dos profissionais da educação, né? Então, assim, quantas vezes nós precisamos desse olhar, né? Dessa observação do educador, né? Essa criança no campo, como é que ela funciona? Porque às vezes os pais eles chegam com uma queixa, a escola tem outra visão, né? Tem um outro olhar para essa criança. E você, neuropsicólogo, você percebe a criança num outro modelo também. Então, eu gosto muito no processo de avaliação, saber muito sobre a criança, né, em diversos contextos. Não é só o contexto familiar, não é só o acadêmico, né, mas quero saber no social também, como é que ela interage. Né? E eu observo muito, sabe, Arthur? Eu acredito que você também trabalha essa questão dessa observação clínica como um fator preponderante para os resultados que vão Uhum. surgir ali de uma forma científica, né? A nossa observação clínica ela não é científica, mas ela é todo com um cuidado de um neuropsicólogo, de pessoas estudiosas, né? Onde nós vamos avaliar e também transcrever alguns dados ali para poder corroborar, né, com aquele resultado científico. E, Arthur, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os protocolos, né, assim, de avaliação. Você falou assim, muitas vezes os educadores me ajudam, né? Então, as pessoas ainda têm uma ideia distorcida sobre a avaliação. Né? O quanto que a avaliação, você vai falar para nós, ela é integrada, né, com esses dados que nós recebemos do protocolo que a professora preencheu, né, de uma anamnese bem feita, de um encontro, muitas vezes, via Meet com a avó dessa criança, que cuida dessa criança. Me fala um pouquinho, fala aqui para os nossos telespectadores, como é que essa integração desses dados, né, pode fazer uma diferença significativa, né, em uma hipótese diagnóstica. Essa é uma pergunta muito boa porque a gente quebra um possível estereótipo que é a ideia de que a avaliação é só teste, né? Que a criança ou até o adulto vão estar ali durante aquele período meramente respondendo testes e testes neuropsicológicos. E de fato não é assim. Eu gosto de dizer que uma avaliação ela é bem feita quando ela consegue integrar Sim, várias frentes de dados. E de quando a gente fala dados. dados, não são os testes, sim, mas Sim, também escalas, questionários sim, e, quanto melhor possível, também uma variedade de informantes, que é sim, algo que conecta com esse desfecho que você acabou de colocar da pergunta anterior. Ou seja, conversar ali com a escola, com os pais, para ver essa diferença na sim, perspectiva. A própria criança, ela também é um informante dela mesma, então a gente sim. consegue também extrair se essa criança é acompanhada por psicólogo ou um neuropediatra ou outra professor particular, a gente ali acaba também conversando e integrando esse Tudo é relato importante, né, Arthur? Tudo, né? que assim, de fato, a gente consegue montar um Sim, funcionamento e não apenas dar um resultado, como um resultado de um teste. é, E aí a vantagem dessa avaliação, quando ela é integrada, primeiro que você diminui os vieses. sim, Às vezes o pai e a mãe podem ter uma perspectiva que é mais enviesada, e aí quando a gente amplia, a gente consegue ajudar melhor a criança, e até mesmo de conseguir unificar esses resultados. Ou sim. seja, aquilo que os pais me contam sobre uma dificuldade e a escola também, e a gente consegue observar isso nos testes. E aí isso Isso. então casa E até no para. próprio comportamento da criança, na recepção, ao esperar, ao sair. É interessante isso que você traz, por quê? Porque quando eu avalio crianças de pais separados, muitas vezes a fala da mãe é totalmente diferente da fala do pai.
não que eles estejam errados, mas é a forma como eles veem e percebem a criança naquele ambiente no momento em que eles estão convivendo com a criança. E o quanto que a gente consegue também perceber as mudanças de comportamento, né? Então, tem muito essa questão do olhar. Em que local essa criança está? Quem é o cuidador dessa criança? Já aconteceu, eu pedi para escutar a avó da criança e, na anamnese, eu perguntar sobre doenças pré-existentes dos pais, e ele, não, nenhum, está tudo normal, não tem caso nenhum de autismo, caso nenhum de TDAH, caso nenhum de depressão. E aí, quando você vai conversar com a avó da criança, ela traz lá, né, puxa o fio, né, com várias doenças pré-existentes, que é muito importante, né, doutora Tu, para que as pessoas possam realmente estar validando o que vem nessa carga genética, mas também investigando. Né? E muitas vezes, quando essas doenças pré-existentes elas não são ditas na anamnese, fica, às vezes, até um pouco confuso o próprio documento. Né? Como é que está tudo normal e apareceu, né, essa e essa característica? De onde vem isso? Foi adquirido? Né? Ou algo genético que não foi dito? Perfeito. E, de fato, assim, os informantes, cada pessoa tem uma lente, né? A lente onde ela enxerga o filho, a si mesma, o Sim. mundo, e nenhuma dessas lentes é 100% pura. O neuropsicólogo sabe disso e precisa tanto entender quanto integrar essas visões que são diferentes. E bem como, né, a criança vai funcionar de uma maneira diferente nesses diferentes locais. Então, às vezes, por exemplo, em casa, uma criança pode mostrar maiores níveis de rigidez e desobediência, porque, por exemplo, lá é o ambiente de conforto dela, ela sabe que os pais às vezes podem ser mais tolerantes acerca ali das exigências, e na escola não tanto. A escola às vezes pode ser um ambiente mais estruturado, mais regrado, e a criança sabe que ela não consegue, às vezes, alguns recursos a partir de alguns comportamentos, então, consequentemente, ela pode agir diferente. Então, realmente, né, os informantes podem ter diferentes perspectivas, e isso não significa que eles estão errados. Significa que, às vezes, a criança pode ter um funcionamento diferente em diferentes locais, e isso vai influenciar Vai no próprio influenciar. desfecho da É. avaliação. E é importante também falar que a avaliação ela é situacional. Né? Dependendo do momento que a pessoa está vivenciando, determinada situação, isso vai interferir ali naquele resultado. Eu vou só contextualizar, abrir aqui um parênteses aqui para um caso muito interessante, porque chegou um casal com um filho único, 12 anos. Doutora, ele tem dislexia, não sabe ler nem escrever, já tem 12 anos. Mas o menino conhece dinheiro, o menino é muito comerciante, o menino vende peixe junto comigo, tem uma lábia mais do que a minha, tal. E aí eu achei interessante porque assim o pai e a mãe não trouxeram nada de doenças pré-existentes. E aí o resultado foi um resultado discrepante, porque a criança não sabia ler nem escrever. No entanto, o QI dele deu 110. Ou seja, a inteligência fluida, né? O comerciante com o pai, fazendo conta de cabeça, vendendo peixe, faturando dinheirinho ali. A inteligência fluida dele super desenvolvida. E eu até conversei com uma colega minha que trabalha com avaliação, eu falei assim, pelo amor de Deus, não sei como é que eu vou dar essa devolutiva, porque realmente ele não sabia ler nem escrever. Já estava praticamente sem ir para a aula, ia uma vez ou outra, porque ele se sentia diferente, queria ficar no comércio com o pai. E aí, quando eu conversei com essa minha colega, ela falou assim, Helenise, é um caso diferente, é algo, né, tá tudo direitinho, olhou os resultados junto comigo, porque eu fiquei equivocado, como é que pode? Não sabe ler nem escrever o QI 110, né? E aí, na devolutiva, eu perguntei para os pais, você imagina o que apareceu aqui? Ah, doutora, ele é dislexo, com certeza. Ele não sabe ler nem escrever. Aí a esposa começou a rir. Doutora, sabe por que não sabe ler nem escrever? Porque o meu marido também não sabe ler nem escrever. Só que eles não falaram isso no momento da anamnese. Né? Comerciante bem-sucedido, trabalha no ramo de marinhos, né? de peixe. E aí eles começaram a contextualizar na devolutiva, dados que eram importantes para a minha integração, para poder colocar outros instrumentos ali. E aí, no final, ela ainda faz um fechamento, a mãe. E eu e ele somos adotados.
Ou seja, não tinha doença pré-existente, eles não colocaram, porque eles não conheciam a origem deles, Uhum. dos pais. E o quanto que muitas vezes eles nos procuram para uma avaliação psicológica sem levar dados. Não sei se é para testar o neuropsicólogo, né? Ou muitas vezes porque aquele dado ali achou que não era significativo, mas que acontece. Né? E aí, fiquei muito tempo na devolutiva com eles, porque eu fui coletar outros dados que apareceram já no dia da devolutiva para integrar no relatório. Aí eu pedi mais uns dias para poder integrar esses dados, e foi muito bacana, porque foram dados discrepantes que apareceram na minha avaliação. E realmente ele não sabia ler nem escrever. A dislexia estava ali presente, né? Mas o pai tinha, não sabia ler nem escrever, mas era bem-sucedido, não sabia a origem dele, e nem a mãe. Olha que interessante. E não é incomum, Arthur. Muitas vezes os pais eles não levam essas informações porque muitas vezes eles não querem falar sobre, né? E o quanto que a avaliação neuropsicológica ela vai transformar a vida daquela pessoa para melhor. Né? Se aquele pai não tinha dados sobre a história de vida dele, mas do filho dele ele tem dados sobre a história, né, do desenvolvimento infantil, e com certeza vai cuidar desse filho para que ele se desenvolva, né? E realmente eles tratam hoje, encaminhei para o neurologista, né? E hoje já está um rapaz, né? Ele conseguiu avançar aí nos estudos dentro das possibilidades dele, das condições dele, mas o quanto que a avaliação neuropsicológica ela é um divisor de águas quando os pais também colaboram, porque tem muitas informações que não chegam. Eu não sei para você, mas muitas vezes os pais chegam no consultório falando de queixa de aprendizagem. E quando nos resultados finais, eu vou dar a devolutiva, aparece muitas vezes o autismo, o TDAH, e eles falam, doutora, eu não queria falar sobre isso, mas eu acho que ele tem. Eu digo, é verdade, vamos aqui ler os resultados. Isso acontece contigo, doutor? Eu diria que hoje talvez aconteça um pouco menos esse possível conflito de interesse partindo por parte dos pais, mas ainda assim, né, ainda Sim, acontece. não é comum, mas acontece. Eu acredito que eles muitas vezes, né, podem entender que caso comentem sobre aquelas dificuldades ou aqueles comportamentos específicos, vão acabar influenciando a perspectiva do neuropsicólogo. Uhum. Então, eles preferem, por exemplo, né, deixar ali obscuro ou em segredo, ou não comentam, que é para testar. Se ele realmente tiver essa dificuldade, isso vai aparecer na Vai avaliação. aparecer. De fato, tanto aparece, até porque a gente Uhum. conversa com outras pessoas, mas muitas vezes é um comportamento que mais acaba atrasando o Sim. desenvolvimento da avaliação e o raciocínio clínico do neuropsicólogo. Até porque nenhum neuropsicólogo ali iria concluir um desfecho diagnóstico ou uma avaliação apenas com aquele dado. Então, não é porque o pai me diz, por exemplo, que a criança não socializa bem, que isso automaticamente vai levar o resultado do laudo para apontar, por exemplo, um autismo. Sim. Existe toda uma constelação É, tanto de dificuldades quanto de resultados. A fala dos pais é uma, e a gente sim. precisa integrar com o É. geral. E a nossa observação clínica, o quanto que ela valida os resultados, né? Porque tem situações que não foram ditas, mas a gente observa naqueles comportamentos, né? Naquelas risadas desconexas, né? Na hora da avaliação. E aí, doutor, me conta, como é que você dá uma devolutiva para os pais que têm essa negação? Porque acontece, né? Aquela questão do filho ideal e do filho real. Eu fui investigar porque a escola pede. Muitas vezes a avaliação acontece porque a escola praticamente obriga. Ou você faz. Não tem opção. Nós queremos saber o que está acontecendo com o seu filho. Muitas vezes não é espontaneamente, né? A escola colocando ali como um dado importante. E aí, como é que você vivencia isso na sua prática clínica? Perfeito. Eu diria que algumas estratégias podem facilitar essa, essa aceitação por parte dos pais, mas eu também entendo que esse é um processo dos pais e não necessariamente ali talvez um dever do neuropsicólogo no sentido de um convencimento. Porque, de fato, né, muitas vezes se cria algumas expectativas ou se imagina um cenário e quando a avaliação aponta ou conclui para algo ali que não
estava dentro desse previsível dos pais, isso realmente, né, pode ali acabar frustrando e eles entram nesse momento de negação. Ou Uhum. seja, é um episódio, né, é um evento do sujeito, que no caso o sujeito são os Sim. pais. Então, realmente é dar tempo ao tempo. Porém, ainda assim, eu diria que algumas estratégias conseguem ajudar. Por exemplo, durante ali os momentos de anamnese, a gente também conseguindo, através das próprias perguntas que a gente conduz durante a anamnese, que é baseada também no nosso raciocínio clínico, os pais já conseguem ali ter uma certa reflexão diferente do que eles tinham no campo real, e aí eles ficam nessa ideia, né? Nossa, ele perguntou aquilo, e realmente, né, aquilo não parava para pensar muito, mas pode ser que indique algo para esse caminho. Ao longo da avaliação, a gente também vai conversando, os pais querem saber como que está indo e a gente quer contar também. Então, nesse processo, eles acabam tendo ali uma adesão muitas vezes maior desse possível caminho que a avaliação está tomando. A gente escolhe ali mais para o meio do final da avaliação uma série de questionários e escalas. Às vezes, eles estão respondendo essas escalas e conseguem identificar que a pergunta talvez seja sobre aquilo. E como eles são honestos, até porque a avaliação é um investimento, Sim. então eles querem responder o mais corretamente possível. Então eles respondem percebendo, eu estou pontuando isso. E aí isso também já vai envolvendo esse processo de adesão. E ainda, se eu vejo que o paciente ou a família desse paciente pode ainda ter um nível de resistência maior, ainda assim, eu gosto sempre de fazer uma devolutiva parcial antes ali do próprio fechamento da avaliação. Um dia que eu chamo, mesmo que seja ali meia horinha, e aí eu mostro, olha só, vocês me contaram tudo isso, né? A escola também, percebe que vai para esse caminho? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho nos resultados do perfil cognitivo dele. Tá vendo que esse ponto que você fala sobre ele ter essa necessidade de previsibilidade de rotinas casa bem com esse resultado que ele teve aqui do teste de uma baixa flexibilidade cognitiva? Tá vendo que você também pontuou isso na escala? Ou seja, às vezes uma devolutiva parcial também permite que eles Uhum. aceitem mais ali o momento final da devolutiva. E minimiza a ansiedade, né, desses resultados. Muito bom, um assunto super interessante. Não saiam daí que nós vamos voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores e com mais assunto pertinente à avaliação neuropsicológica. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. E agora, retornando ao nosso terceiro bloco, nós vamos conversar sobre a questão dos rótulos quando se identifica determinado sintoma nas crianças, nos adolescentes e até mesmo nos adultos. Doutora Tu, por favor, fale aqui para os nossos telespectadores o que a avaliação ela traz de benefício, né? Porque muitas vezes pensa, não quero avaliar porque vai ficar rotulado, né? Vai ficar estigmatizado. E o que a avaliação pode trazer como uma condição diferente para um desenvolvimento mais saudável, um desenvolvimento mais integrado à família, nas condições que aquela criança ou que aquela pessoa tem. Fala aí para que as pessoas possam entender um pouquinho mais. Eu gostaria de inverter essa lógica. Então, em vez de a gente pensar que a avaliação ela rotula, eu acho até mais conveniente dizer que a avaliação, na verdade, retira esse rótulo, porque muitas vezes o rótulo ele carrega um estigma, ele carrega ofensas, e em Sim. vez de o rótulo adiciona uma explicação. Isso porque, o primeiro ponto, né, a avaliação ela não descobre alguma coisa no sentido de que
algo ali não existia antes e só agora, após a avaliação, vai deixar de Sim. existir. Então, a criança, o paciente, eles sempre tiveram aquela dificuldade e, no caso, a avaliação, então, desvenda e explica essa dificuldade para que agora essa criança consiga ter um melhor futuro. Então, eu acho até que esse rótulo, ele, na verdade, é mais desse campo social antes da avaliação ser feita. Antes. Vamos pensar, por exemplo, numa criança com um TDAH, tá? Ela pode ser ali, às vezes, chamada por parentes de preguiçosa, ou então ficam ali chamando de desatento de uma maneira tão persistente que a criança se sente diminuída. Na escola também, às vezes ali ela pode oscilar um pouco mais no desempenho acadêmico, Sim. e aí os colegas podem zombar dele, ou até os professores às vezes já, essa criança é mais assim mesmo, tem mais dificuldade, e aí podem se esforçar mais com outras. Então, a avaliação, ou seja, esse rótulo já acontecia no próprio ambiente e na vida, na história dessa criança, desse paciente. E a avaliação, na verdade, eu acho que é o contrário, né? Ela retira o rótulo adicionando uma Sim, explicação, concordo plenamente. até porque não é um cérebro que funciona de outro modo. Sim. E entender como esse cérebro funciona de outro modo, na verdade, abre janelas e uma E melhor muda a perspectiva. história dessa pessoa. Essa pessoa passa a ter perspectivas na vida dela. Porque se até agora ela foi taxada de preguiçosa, hiperativo, impulsivo, desatento, opositor, malcriado, birrento, porque todos os sinônimos aí negativos, provavelmente essa criança já ouviu sobre ela. E ela provavelmente acreditou, porque se vem do pai, da mãe, de um cuidador, de um professor, acaba acreditando. E ela sofre muito no contexto, no ambiente. Uma criança com um TDAH que não consegue ficar sentadinho na sala de aula, prestando atenção como os demais, essa criança ela vai ser estigmatizada, não tem como. Em algum momento ela vai levantar demais, ela vai pedir para sair demais, e isso vai repercutir como prejuízo, né? Seja comportamental ou seja mesmo acadêmica. E é interessante quando você coloca, fazer uma linha de pensamento oposta, né? Então, assim, eu sempre digo que a avaliação neuropsicológica é um divisor de águas. É um divisor de águas. Porque se essa criança ela era chamada de preguiçosa, agora tem nome, não é isso? Tem nome, é um cérebro que funciona diferente, né? São os neurodivergentes, né? E está cheio, ó, lotado, né? Só que o que você faz com essa informação, com esse resultado? Por isso que é importante a avaliação realmente ser realizada por mãos de profissionais competentes como você, para que possa realmente levar a informação para que essa família, seja rede de apoio, vá buscar orientação, reabilitação, prevenção de outros transtornos, né? Porque uma criança que ela é estigmatizada a vida toda na escola e que ela teve prejuízo, seja moral, afetivo, acadêmico, social, afetivo, né? Essa criança, ela passa por muito sofrimento e ela vai ser um adulto com limitações. Medo de se expor, medo de falar, medo de se colocar, né? Então, a avaliação, eu digo para os pais que é o maior presente, que se você tem um filho que tem dificuldades na escola e na socialização, o melhor presente que você pode dar para o seu filho é uma avaliação neuropsicológica. Porque é como se fosse um scanner interno do cérebro funcionando, por que ele está funcionando mesmo de férias? Porque lá na hora que a gente está realizando a avaliação, ele está pensando, ele está colocando em prática tudo aquilo que ele tem de conhecimento, e nós avaliando. Então, a partir do momento que tem esses resultados ali integrados, né, os testes todos científicos, né, testes validados pelo nosso Conselho Federal, testes que são considerados padrões ouro, né, essa criança ela passa a ter um outro contexto de cuidado, né? Ela passa a entender o que acontece, que ela é mais lenta que o Pedro, né? Por que ela é mais agitada que a Maria? Então, as coisas vão tendo nome. E esses nomes que são pontuados lá no resultado, né, na conclusão, se trata. Nós sabemos que os transtornos eles evoluem, mas pode haver remissão também de muitos transtornos, né? Quando identificado. Então, coloca aí para nós como é que você faz esse resultado aí, né? Para que os pais entendam que não é rótulo, né?
Como é que você coloca para que os pais acolham essa criança? Eu percebo muito que no momento, os pais que chegam para mim falando, porque é preguiçoso, é isso, não quer nada, só quer. Mas agora, se for celular e for tela, aí não tem preguiça para nada. Aí na hora da devolutiva, né, eu coloco para os pais o quanto que essa criança sofreu até chegar aquele momento, né? Perfeito. Eu até gostaria de colocar uma ênfase, né, que foi de fato também na sua fala, onde, ou seja, muitas vezes quando a avaliação é adiada e os pais entendem que estar adiando a avaliação talvez seja adiar um rótulo, na verdade o que está sendo adiado é essa possibilidade de um melhor futuro para a criança. Sim, Pois o quanto antes essa avaliação for feita, antes essa criança também vai ter ali um direcionamento e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. E verdade. cabe a gente também considerar que é através desse maior tempo de espera e demora, e mais tempo que ele fica rotulado, já que não é explicado, essa criança vai continuar nesse contínuo sofrimento. Sim, E ao longo do tempo isso vai evoluir para outras esferas, como sim, relacionamentos, para autoimagem, no futuro para o desempenho no trabalho, e algo tardiamente identificado, sendo que poderia ter sido identificado na infância, sim, vai até ao longo da vida possivelmente influenciar em outros transtornos, como depressão, sim, sim. ansiedade e Verdade. outros. E aí, foi ótimo você ter falado sobre essa questão, né? Futuramente. Quantas crianças têm altas habilidades, é superdotado e que é confundido como preguiçoso, desinteressado, não quer assistir aula, não quer participar, e na verdade ele já sabe tudo, ele aprende diferente, o cérebro é diferente. E que os pais, quando recebem essa avaliação, eles começam a dizer: é verdade, ó, doutora, é verdade, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Aí começa a ter conexão, né, com aquela rotina da criança, com aquela dificuldade da criança de ficar em sala de aula, porque ele já sabe o conteúdo. Então, a avaliação, ela ajuda no sentido mais amplo, né, dessa rede de apoio, porque a rede de apoio não vai ser só a família, mas a escola também, porque aquela criança que é superdotada, que tem as habilidades, que não quer, que quer ir no banheiro toda hora, porque a sala de aula é barulhenta e o conteúdo não tem significado. E aí esses pais vão compreender melhor, a escola vai compreender melhor. Essa criança ela vai ser incluída verdadeiramente, né? Porque a exclusão acontece quando essa criança não é avaliada, é quando ela é tirado o direito dela de entender como é que ela funciona melhor. Eu vejo, né, que essa questão da superdotação, você também mencionou antes até sobre a avaliação ser ali um presente, né, para Sim. essa criança. Eu acho que a gente até consegue conectar isso também, Uhum. porque não só para a criança com superdotação, mas é isso, né? A avaliação é um bom presente. E isso me fez lembrar até que uma vez em uma palestra, eu acabei tentando ali explicar que a avaliação, ela é como o capítulo de virada na história que conta a vida de alguém. Verdade. Então, geralmente, quando a gente lê ali um livro, seja de ficção, romance, aquele livro começa-se com uma demanda, uma Sim, dificuldade, algo ali mal compreendido, e aí chega um determinado momento daquele livro que ali os protagonistas, eles invertem a posição deles, e é a partir daquilo que eles conseguem, felizmente, sim. digamos, vencer ali o mal no final, por exemplo. Então, a avaliação permitiria isso, né? Ela é esse capítulo de virada, exatamente porque faz a explicação. E aí o detalhe é que essa avaliação, ela muito bem, né? Não serve apenas para dizer uma dificuldade ou o Sim, que que uma criança tem acerca de problema ou de necessidade de ajuda, mas também de dizer o que essa criança tem de ponto forte, quais são ali sim. as vantagens, quais dessas vantagens e habilidades acima da média que essa criança tem Isso. para tentar até muitas vezes compensar alguma Isso. das outras Um repertório de dificuldades. aptidões que muitas vezes pode nem ser visto pela escola e nem pelos pais por conta daquele comportamento mais de esquiva ou mais impulsivo, né? Mais inquieto. Quantas crianças perdem o interesse em estudar porque ela não é compreendida, né? Quantas crianças superdotadas que não estão na sala de aula, não, porque com a pandemia muitos ficaram fora da sala de aula e não voltaram, né? Que só vão lá fazer a prova e passam de ano.
né? Então, isso aí é um dado muito importante que a gente precisa falar nas avaliações, nas palestras aqui, sabe, doutor? Por quê? Porque se a criança não está dando trabalho, está tirando nota, não tem queixa na escola, está tudo bem. E, na verdade, não é. É para além disso, né? É olhar a criança como um todo, no aspecto social, ela não se socializa, no aspecto emocional, uma criança muito sensível, no aspecto comportamental e também nesses aspectos da própria rendimento escolar. Então, assim, o rendimento acadêmico e rendimento escolar, ele não é só o resultado da nota. Aquela nota, ela tem uma representação que faz parte de uma construção, né? De onde ela veio, o que está vivenciando naquele ambiente doméstico, o que ela vivencia naquele ambiente acadêmico. Então, tudo isso vai falar sobre a criança e sobre o adolescente. Mas, agora, eu vou tocar num ponto interessante, que é a avaliação tardia. Né, os adultos que chegam no nosso consultório, né, avaliação de pessoas incríveis, juízes, né, médicos, professores, advogados, né, pessoas empresárias, buscando entender se tem TDAH, se tem autismo ou qual outro transtorno tem ali, porque ela se sente diferente, sempre se sentiu diferente. Então, a avaliação neuropsicológica, ela te dá ferramentas para essa pesquisa, porque é uma pesquisa, na verdade, né? Chega muito lá para você? Bastante. Bastante, né? Para mim também. Graças a Deus que as pessoas estão buscando saber, né? Para que elas possam se tratar, né? Com dignidade, né? E sair dessa questão do próprio estigma e da própria escuridão, né? Porque eu digo que a pessoa que tem um transtorno e ela nunca tratou ou acha que não é nada aquilo, eu sempre fui assim e vou continuar sendo assim, mas existe um sofrimento. Se existe um sofrimento, vamos investigar, não é verdade? Perfeito. E realmente é uma pesquisa. Muitas vezes ali você avaliar um paciente é quase uma metodologia como você fazer uma pesquisa científica. Tanto que o laudo, ele até tem ali estruturas de metodologia, de resultado, de análise, Sim. parece de fato com um artigo. E os adultos, né, buscando a avaliação neuropsicológica, eu vejo que tem uma crescente, talvez devido não só à própria popularidade que a neuropsicologia tem ganhado nesses últimos anos, mas porque é através disso que, às vezes, esses adultos têm filhos que são Sim. identificados, ou então o filho de um amigo foi identificado, e aí o pai, que é o amigo dele, fez também a avaliação, a indicou para ele, e aí isso realmente leva a um aumento. Alguns anos atrás, eu sempre faço esse cálculo no final do ano de uma proporção de pacientes adultos e crianças. E, digamos, há 3 anos atrás, a proporção média era de 70% dos pacientes criança no ano, criança e adolescente, e os outros 30% ali maiores de 18 anos. Sendo que muitas vezes esses 30% era mais na faixa de idosos, que também é uma demanda comum devido a quadros de possível envelhecimento não saudável, Memória, né? memória, funcionalidade. Porém, ao longo dos anos, a diferença na proporção foi diminuindo. Eu diria que hoje sempre fica ali muito próximo de 50%, É tanto verdade, adulto no meu quanto consultório criança. também. E é bacana o que você falou, porque eu lembrei de um outro caso. Os pais, né, levaram para fazer a avaliação do filho, né, para ver se tinha TDAH, que a neuro pediu, a neurologista. E aí terminei, deu a devolutiva, e realmente foi confirmado, tal. Aí os pais, doutor, eu também quero fazer, que eu acho que eu tenho também, né? Então, muitas vezes os pais trazem essa história com eles, mas como não foi possível na época, não se falava tanto em avaliação na época, né? E aí leva o filho e acaba descobrindo, poxa vida, eu era assim, então quero fazer. E é tão legal, porque quando os pais fazem a avaliação, eles conseguem entender o que vem nessa carga genética até para a próxima geração, né, dos netos, das pessoas que viram por aí. E é muito bacana. Eu sou assim, apaixonada pela avaliação, de toda forma, seja um psicodiagnóstico, uma avaliação neuropsicológica. Embora eu atue um pouco diferente de ti. Eu prefiro não entrar em contato com os testes enquanto eu não termino o último teste. Eu vou fazendo, que eu não quero olhar o resultado, eu quero só no final, porque eu amo essa investigação, sabe? De saber no final, poxa vida, a queixa era disso, e olha o que apareceu, confirmou, ou não, né? Não confirmou, né? Então,
esse desafio aí de encontrar, né? O que será que vai aparecer, né? E quando eu vou dar a devolutiva, eu sempre pergunto para os pais, o que você imagina que apareceu aqui na conclusão? É aqueles casos mais difíceis, né? Que já, doutor, eu acho que ele é autista. Aí eu já pego o gancho, pois é, vamos falar sobre isso, né? Então, a avaliação, ela traz muitas possibilidades, né? Ela é apenas um caminho, mas é um caminho que você, a partir dali, você sabe por onde caminhar, né? Quem você vai acessar de profissionais. Aí tem também a sugestão terapêutica, né, doutor? Como é que, no teu caso, você faz a conclusão e coloca o encaminhamento, sugestão terapêutica? Sim, então esse laudo, ele de fato, né, ele não só mostra muitas vezes ali um resultado, digamos, como um diagnóstico, até conectando com o que a gente falou antes, né? Mas também como é esse diagnóstico ou esse quadro naquela pessoa, né? Então é aquele indivíduo e ele não é igual aos outros, Sim. mesmo que eles tenham o mesmo diagnóstico. Sim. Então, se eu tenho 100 pessoas com TDAH em uma sala, não significa que essas 100 pessoas têm as mesmas dificuldades ou funcionam do mesmo jeito. Elas têm aquele TDAH, porém com as suas especificidades, com a sua própria história de vida, com a sua própria personalidade. Isso é até um ponto que a gente conecta com tudo que a gente conversou, que é no sentido, vai evitar a avaliação para evitar rotular. Mas não, a avaliação também não rotula por isso, porque um diagnóstico, um TDAH ou outra característica é algo daquela pessoa, daquele sujeito, mas não é a sua totalidade. Bem como também se identifica esses pontos vantagem, esses pontos acima da média, como recurso, e isso também orienta como que a gente vai estar escolhendo, muitas vezes, esses encaminhamentos ou aquilo que o paciente precisa. Vamos pegar, por exemplo, que são avaliados 2 jovens, ou talvez ali no final da adolescência, com quadros de autismo. Sim. Ambos têm o mesmo diagnóstico, talvez, autismo nível de esporte 1. Porém, um deles, através da análise do perfil neuropsicológico amplo, a gente consegue ver que esse paciente tem um baixo capacidade ou potencial para raciocínio verbal, mas tem uma ótima capacidade de aprendizagem por repetição. E o mesmo quadro, porém em outro paciente, pode acontecer o contrário. Esse outro, ele já pode ter um nível de raciocínio verbal melhor, mas tem, por exemplo, um baixo controle inibitório. Sim. Consequentemente, as intervenções que vão ser sugeridas, até na própria psicoterapia, vai ser diferente para eles. Sim. Esse primeiro, ele, por exemplo, talvez não se beneficie tanto de terapias que têm como logística muito uma base da racionalização. E ele pode se beneficiar mais de uma aprendizagem comportamental que, ao longo do tempo, ele entende e adere a esse traço. Exatamente. Já o outro não. O outro pode achar mais enfadonho essa coisa de repetir. E ele quer entender na discussão com o terapeuta. E é a partir disso que ele muda. Ou seja, até esses detalhes dos encaminhamentos a gente também modifica pelo detalhe do sujeito. É verdade. E não existe uma avaliação igual à outra. Não existe. É a mesma demanda, a mesma queixa. A bateria vai ser diferenciada, porque muitas vezes a questão da idade, da escolaridade vai interferir, mas a própria condição da pessoa em executar aquela atividade, né, da tarefa, do teste. Então, a avaliação neuropsicológica, o psicodiagnóstico, uma avaliação que envolve instrumentos psicológicos, ela é muito complexa, né? São ferramentas científicas validadas pelo nosso Conselho Federal, mas que também existe o olhar do outro, que é o psicólogo clínico que está realizando, é o neurologista que manda um encaminhamento com alguns dados importantes para que você possa observar. Então, é todo um raciocínio clínico envolvendo aquela pessoa, além da história de vida, que envolve desde a gestação até o momento presente. Então, olha só que maravilhoso, né? Então, é algo muito rico, muito amplo, e eu digo para os pais, olha, guarde esse documento para o resto da vida, né? Porque você não sabe quem vem depois, né? Os netos, os bisnetos, então é importante. E essa questão da própria validade do documento, né? Esse documento, ele tem uma validade, até porque nós estamos em processo de mudanças, nós nos modificamos, né? Nós aprendemos, nós eliminamos manias, né? Nós construímos
jeitos e formas de fazer as coisas diferentes também. E as relações, quando você falou do autismo nível 1 de suporte, né? As relações, elas também passam por esses encontros, né? E nesses encontros, muitas vezes, a gente vai se curando. Até aquilo que poderia ser algo mais grave, né, ela pode ir se curando, sim, nesses encontros, nas relações e no processo de terapia. Agora, vamos para as perguntas dos nossos telespectadores, bem rapidinho. Fiquem aí que a gente volta já já. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. E agora, retornando ao nosso terceiro bloco, eu vou fazer as perguntas dos telespectadores para o Dr. Arthur, que vai responder para a Samara Oliveira, de 29 anos. Ela diz o seguinte: meu filho tira notas boas, mas demora muito para fazer as tarefas. Mesmo assim, ele precisa de avaliação? O que é que você acha, doutor Arthur? Eu diria que apenas esse detalhe sobre o tempo extra, ou ele demorar mais para fazer as tarefas, talvez não seja isso sozinho ali um sinal de alerta tão marcante. Depende também do quanto isso é intenso, do quanto isso afeta ali a saúde mental dele, o desempenho dele na escola. Então, são várias variáveis. E para a gente entender se algum traço ou característica de uma pessoa ou de uma criança é um sintoma clínico, isso precisa ser um padrão, né? Então, isso precisa existir de uma forma duradoura e trazer ali um impacto na funcionalidade, na qualidade das tarefas que aquele sujeito se propõe. Isso, inclusive, seria algo comum na clínica. Então, muitas vezes, até traduz uma fala que os pais trazem muito, que é: meu filho sabe, mas não consegue. Um certo reflexo de uma criança que tem um bom desempenho, mas tem ali talvez uma dificuldade de conseguir utilizar completamente esse bom desempenho. Uma criança que talvez tenha um ritmo mais lento para realizar tarefas pode envolver infinitas possibilidades. Sim. Às vezes uma questão de humor, às vezes ela realmente pode ter uma velocidade de processamento mais baixa, às vezes essa criança pode ter uma memória operacional um pouco menor. E para que a gente entenda, é como se existisse um cano ali dentro do nosso cérebro onde passa todos os nossos pensamentos. Se esse cano, a memória operacional, é mais estreito, os pensamentos vão ali passar por isso num espaço apertado. Então, fica ali um congestionamento, aí a criança pode demorar mais para conseguir realizar algo. Às vezes pode ser também devido a uma questão de perfeccionismo, Sim. ou então de outros traços de personalidade. Envolve múltiplos Eu fatores. diria que se persiste, né, futuramente é importante, até porque bom desempenho não é ausência de sintoma, né? Você pode ter um bom desempenho e ter sintomas que pode repercutir sofrimento ou algum déficit lá na frente. Vamos lá para a segunda pergunta. Silvia Teixeira, 35 anos. Depois da avaliação, meu filho obrigatoriamente precisará tomar medicação? Olha aí que pergunta bacana. A resposta curta seria que não, mas é bom também a gente ter também uma camada de cautela. Primeiro que a medicação é uma decisão e um trabalho médico, não do psicólogo, não do Sim. neuropsicólogo, mas também é uma decisão que esse médico realiza em concordância com a família. Sim. Então, não é o médico sozinho que também vai ali determinar. Ele pode indicar, às vezes a família acha importante ou não. Agora, então, em resumo, não. Até porque muitas dessas intervenções e de uma melhora da criança é multiprofissional.
vai ser ali também com a terapia, vai ser ali com acompanhamento fonoaudiológico ou psicopedagógico, e são, inclusive, esses métodos que acabam não só trazendo uma mudança, mas uma mudança e estabilidade. Então, é uma habilidade que essa criança vai adquirir através de intervenções e isso se torna parte do funcionamento contínuo dela. Sim, sim. O medicamento, muitas vezes, quando indicado, ele acaba permitindo que isso ou aconteça mais rápido, ou então que seja retirado ali do funcionamento da criança alguma característica que prejudica muito a socialização ou o funcionamento dela, como, por exemplo, uma impulsividade muito agressiva, reativa, que impede que os outros processos tenham ali um êxito, bem como e aí vem o ponto da segunda camada que eu mencionei, que eu vejo, às vezes, de alguns pacientes e da sociedade em geral, uma ideia de que o fármaco ou o medicamento sempre seria ali um vilão ou algo ruim. E eu acho que isso é uma ideia um pouco equivocada, porque se houve, então, uma indicação, se o médico fazendo ali um trabalho de investigação cuidadosa explica para você e menciona, mostra ali como que aquilo vai ajudar a criança, eu vejo que é também importante os pais terem uma certa adesão, Sim. né? Pois esse medicamento, primeiro, não significa que ele vai ter que tomar para sempre. Não, se os pais não têm adesão, não existe tratamento em área nenhuma, seja na terapia, seja, né, nos fármacos. A família, ela é o termômetro para que a gente possa estar desenvolvendo algum trabalho para ajudar essa criança no processo dela, seja cognitivo, seja social, né, seja comportamental. Doutor, muito obrigada. Poderíamos passar a noite aqui conversando, É verdade. né? Mas precisamos encerrar. Foi muito bom. Então fica aí a dica para vocês de que a avaliação neuropsicológica, ela é sim um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, seja criança, adolescente, adulto, idoso. Então cuide, se a sua criança ou seu parente está passando por dificuldades que não tem como nomear o que é essa dificuldade, vamos investigar. Existem os profissionais capacitados, como o doutor Arthur, para fazer avaliação e outros também. Fale aí o seu @, doutor Arthur, para que eles possam estar te procurando. Perfeito. Eu estou no Instagram com @neuropsi_Arthur Menezes. E lá sempre estou tentando publicar conteúdo educativo sobre neuropsicologia, sobre quadros de neurodivergência em geral e até mesmo dicas para outros profissionais como neuropsicólogos. Muito bom. Pois muito obrigada, sua participação foi brilhante. E fiquem aí que eu volto já já para fazer o encerramento. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Encerramos mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. E hoje o nosso convidado foi o Dr. Arthur Menezes, que falou sobre avaliação neuropsicológica, o quanto que é importante investigar para que você possa entender o porquê de determinados comportamentos. Então siga aí Helenise Psi e o Dr. Arthur também, caso vocês tenham dúvidas, tá? Fiquem ligados, o programa todas terça-feira às 21 horas. Até mais.